Fala, mercado financeiro, bando de bodeado em casa de saco cheio, esperando tudo voltar ao normal. Como é que vocês estão? Que semaninha boa, né? Agora que tá todo mundo trancado em casa, tem um feriado por semana. Quem inventou essa ironia? Mas vamos combinar que desde que a quarentena começou, nossa vida podia ter ficado chata e monótona. Mas nós estamos no Brasil, nós temos a quarentena mais animada de todas. Chupa resto do mundo. Essa semana, em homenagem à porradaria em Brasília, nós vamos falar de alguns flashes da semana com a voz de Moro e outras com a voz de Bolso. Mas antes, vocês lembram que no F Café da semana passada eu expliquei para vocês um efeito psicológico chamado Dunning-Kruger? Lembram disso? Basicamente ele dizia que quanto mais autoconfiante uma pessoa é, mais probabilidade de, na verdade, ela não saber nada. Pois é, assistam isso, por favor. É melhor que Big Brother. Nobody knows this stuff better than me. Nobody knows more about taxes than I do, and income than I do. Nobody knows more about construction than I do. Nobody knows more about campaign finance than I do. I know more about drones than anybody. Nobody knows much more about technology, this type of technology, certainly, than I do. Nobody knows more about technology than me. Nobody in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. I know the H-1B, I know the H-2B. Nobody knows it better than me. I know more about ISIS than the generals do, believe me. I understand things. I comprehend very well, okay? Better than, I think, almost anybody. And by the way, who knew the other side of the picture better than me? I knew it. Nobody knows more about environmental impact statements than me. I understand the power of Facebook. Maybe better than almost anybody. I know more about renewables than any human being on Earth. Nobody knows more about polls than me. I know more about courts than any human being on Earth. I know more about steel. Então vamos ver o que aconteceu no mercado financeiro semana passada. O preço do petróleo foi negociado em valores negativos. Você entende o que é isso? É como se te pagassem para ficar com petróleo daqui até julho. Como eu sei que nem todo mundo gosta e entende de contratos futuros e outros derivativos, eu vou tentar explicar o que é isso de uma forma mais didática. Imagina que em janeiro você sabia que a sua mulher iria viajar em abril. Então, você comprou um monte de carne para fazer churras para você e para os seus amigos. Você não comprou a carne em si lá em janeiro, porque você não podia ficar com ela em casa esse tempo todo. Você fez um contrato com o açougue que ele te entregaria a carne em abril por um preço já pré-negociado, entendeu? Chegou em abril, todo mundo ficou em quarentena e você não podia mais receber a carne, pois a dona encrenca agora ia estar na sua casa. Você não podia, tudo que você podia fazer era ligar no açougue e pedir para ele entregar a carne em outro endereço para outra pessoa, passar essa obrigação para frente. Mas ninguém estava fazendo churrasco e nem o dono do açougue queria ficar com a carne, porque ele já estava vendendo pouco e provavelmente ele já estava com o estoque cheio. Então sua única alternativa, a única coisa que restou para você foi pagar para o dono do açougue ficar com uma carne que era sua. Isso é um contrato futuro negativo. É isso que aconteceu com o petróleo. Ninguém vai usar muito ele e as empresas petroleiras estão com o estoque já abarrotado. Então quem se obrigou a comprar petróleo agora está pagando para a galera ficar com ele, porque ele não tem onde enfiar. Agora sim, vamos chamar Sérgio Moro e Jair Messias para contar o que aconteceu na economia semana passada. Bem-vindos! No Brasil, o número de pedidos de seguro-desemprego dos Estados Unidos já somam 26 milhões desde meados de março. E a zona do euro também está uma zona. Está apontando para a contração recorde da economia no segundo trimestre. Mas isso é apenas uma crisezinha. E quem tem histórico de atleta não vai pegar nada, tá ok? O Brasil está com problemas políticos, dúvidas quanto o governo vai ter que gastar com a pandemia e fez o dólar no Brasil bater 5,70, encerrando a semana passada com o pior desempenho entre as principais moedas emergentes, 6,2% de desvalorização na última sexta-feira.
O IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do Brasil, deve ter uma alta bem modesta de um 0,03%. Vai ser divulgado essa semana. Algumas tendências geradas pela pandemia devem se intensificar, tipo o preço de combustível caindo, outras coisas que estão mostrando deflação. Mas vamos lembrar que essa vai ser a primeira leitura de IPCA com uma nova metodologia de coleta de preços de forma não presencial. Então não sabemos se ele vai vir exatamente conforme previsto, mas deve ser a última inflação positiva nos próximos meses. Os economistas estão projetando uma inflação de 2,2% para esse ano, bem baixa. Outra coisa que os economistas estão preocupados é qual o tamanho do déficit fiscal do governo esse ano, quanto que ele vai gastar em comparação com quanto ele vai arrecadar. O cenário base é chegar a mais ou menos 580 bi de déficit, isso dá uns 8% do PIB. Com isso, a razão dívida pública sobre PIB vai saltar de 75,8% para 87%. E ela deve atingir o pico, a maior relação, em 2022. Se as reformas estruturais que o governo estava propondo já eram importantes, agora então nem se fala. E o resto do mundo? O resto do mundo está em altos e baixos. O FMI soltou semana passada um relatório em que ele calcula que o G20, as 20 maiores economias do mundo, deveriam gastar mais ou menos 3,5% do PIB em estímulos às economias por causa da pandemia. Em 2009, para você ter uma ideia, pós a crise do subprime, esse número foi 2,1%. Então todos os governos vão ter que se endividar e gastar como nunca. Estados Unidos já estão em um novo recorde de pedido de desemprego e a China teve o primeiro trimestre com PIB negativo em quase 30 anos. Por outro lado, o resto do mundo parece já estar em um tom de recuperação. Já tem país falando em reabrir gradualmente seu comércio. Isso deveria ser uma boa notícia para países emergentes como nós, não é verdade? Os gringos iam ficar menos avessos ao risco, iam investir mais aqui e a bolsa ia subir um pouquinho e a cotação do dólar ia cair mais um pouquinho. Mas no Brasil você nunca tem certeza de nada, não é verdade? Quando nós já temos problemas o suficiente, nosso presidente se intrometeu demais e causou a demissão de um dos seus ministros mais ilustres. Então a confiança do resto do mundo e dos nossos empresários, que já estava baixa, foi para menos de 35 pontos. Lembrando que esse índice da CNI estima que 50 pontos é estabilidade, mais do que 50 é otimismo e menos do que 50 é cautela. Então, com isso, a bolsa, que já está se recuperando em vários lugares do mundo, no Brasil chegou a cair 9,6% na sexta-feira, quase gerou mais um circuit breaker, mas ela fechou a sexta caindo só 5,45%. E o risco Brasil deu uma nova porrada histórica para cima e está em 368 pontos. Lembra que ele estava em 295 semana passada e já vinha subindo. Bom, nossa dúvida de hoje, nossa pergunta dos nossos leitores, vem sobre momentum. O que é isso? Bom, momentum é basicamente saber a hora certa de vender ou de comprar um ativo. Não basta você saber que uma ação vai subir. Será que você comprou ela bem no comecinho da subida ou quando ela já tinha subido muito e aí você não ganhou quase nada? Bom, nós pegamos a bolsa no Brasil, o Ibovespa, desde 1968 e pegamos o índice IBRX, que é um resumido do Ibovespa, desde 1996. E nós limpamos a inflação em todos os meses. Se você tivesse entrado em 1968 e ficado até agora, você teria ganhado nesses 50 e poucos anos 3.526%. Parece bom? Agora vamos ver qual foi o melhor mês da bolsa na história. Foi o glorioso maio de 2008. E vamos supor que você não estava na bolsa nesse mês. Você entrou em 1968, saiu nesse mês e depois entrou de novo. Seu ganho nesse período inteiro teria sido só 1.784%, tirando esse mês bom. Tirando o segundo melhor mês, seu ganho teria sido 941%. E assim vai. O resumo da ópera é, se você excluir os 7 melhores meses da bolsa nesses 50 e poucos anos, você teria ganhado menos do que a renda fixa. Então, a nossa bolsa, ao contrário de outras bolsas de país rico, é crítico saber o timing, a hora certa de entrar. Entrar quando estiver na baixa. Será que nós estamos na baixa? Não vou fazer recomendação de investimento. Talvez o Paulo Guedes saia, talvez o petróleo caia mais, talvez o Bolsonaro seja impeachmentado, não dá para saber. Mas
quem quer entrar na Bolsa Brasileira tem que mirar onde é esse fundo do poço. Beleza? Bom, eu espero ter ajudado vocês. Continuem nos seguindo, continuem recomendando esse vídeo para pessoas que não são da área de finanças e manda suas sugestões e temas para nós. Um abraço, gente. Boa semana e estudem para investir com convicção. Até mais.